Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 22. Assim está escrito: Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. O versículo que vamos refletir nesta oportunidade, aqui Paulo estava escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, desejando enviar para eles Timóteo, para que pudesse passar por aquela igreja de Filipos, orientado por Paulo, para observar e ver todas as coisas. E Paulo fez aqui uma referência de uma recomendação a Timóteo e apresentou ele como sendo uma referência. Ele diz aqui, olha, e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Então, ele aqui apresenta Timóteo como alguém da sua confiança, que trabalhava com ele, que tinha experiências, já tinha demonstrado isto diante das igrejas, diante de Paulo, e agora para atender a uma necessidade na igreja de Filipos, ele disse que em ele mandar Timóteo, ele ficaria de bom ânimo. Ele se dava por satisfeito, porque era alguém que ele conhecia, ele podia mandar sem nenhuma ressalva, sem nenhuma preocupação, para que ele também pudesse tomar conhecimento dos negócios daqueles irmãos e trazer a resposta para Paulo. Então Timóteo era esse tipo de obreiro. Era alguém que recebia um encargo, uma incumbência, ele ia, realizava, e ao voltar ele prestava contas daquilo que foi fazer e como foi feito, qual era o resultado. E Paulo expressa mais ainda dizendo, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Quer dizer, Timóteo era único nesta condição, porque ele diz que sinceramente cuide dos vossos, que sinceramente é sem engano, é com modéstia, é com responsabilidade, é com temor. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Então observe que já no tempo de Paulo existiam aqueles que quando iam fazer determinado trabalho, eram escalados para fazer determinados trabalhos, eles não viam como primordial o reino de Deus e a sua edificação, mas eles viam em cada uma daquelas oportunidades um meio de eles conseguirem alguma coisa. Porque Paulo deixou bem claro aqui, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Porém, Timóteo não fazia parte desse grupo. Timóteo era totalmente diferente. Era alguém simples, obediente, submisso, fiel. Fazia o que lhe era encarregado, fazia com temor, para que o nome do Senhor fosse então glorificado e que, ao voltar, os resultados satisfatórios para o apóstolo. Então ele diz aqui no versículo 22, que li, dizendo, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então, aqueles irmãos de Filipos já conheciam a Timóteo, porque naquela primeira oportunidade que Paulo passou por lá, ele serviu junto com Paulo no Evangelho e demonstrou as suas qualidades, sua submissão, disponibilidade de aprender e de obedecer. E Paulo diz, serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então, Paulo assumiu aqui
a paternidade espiritual de Timóteo. Então, ele o tinha como um filho espiritual. E, portanto, ele abriu o coração diante de Timóteo, e Timóteo, dos cooperadores que Paulo teve, foi o que mais teve afinidade com ele, e a quem mais Paulo se deixou conhecer. E em todas as circunstâncias, quando havia necessidade de alguém da confiança, Paulo tinha como primeiro Timóteo. Ele era alguém que Paulo tinha prazer de recomendar, de enviar, de dar testemunho dele, porque ele não decepcionava, ele não era alguém contrário às orientações que recebia, mas ele cumpria tudo de acordo com o que era necessário. Então, Paulo disse que aqueles irmãos de Filipos já conheciam a experiência que Timóteo tinha e a maneira como ele trabalhava, porque trabalhou com Timóteo e certamente eles viram a lealdade, a fidelidade, a obediência que ele tinha diante do apóstolo e a alegria que tinha no coração do apóstolo em ter um obreiro do quilate de Timóteo. Então aqui ele diz, serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Essa expressão de chamar Timóteo de filho, Paulo só usou para Timóteo, essa expressão de chamá-lo de filho. Todos os outros, ele chamava meus cooperadores no Evangelho, serviram comigo. Porém, com relação a Timóteo, ele diz, meu filho. Então ele serviu como se fosse, na verdade, um filho, mas aqui um filho espiritual, um filho do ministério, gerado nas experiências, nas responsabilidades, no dia a dia, nos problemas, nas oportunidades, em tudo que aparecia, ele estava ligado a Paulo, porque quando Paulo o conheceu, ele ainda era um adolescente, mas já tinha sido bem instruído pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd. E Paulo, quando passou por ali, observou e viu o interesse e discerniu nele o propósito de Deus. Então Paulo chegou ao acordo de levá-lo consigo e mantê-lo perto de si até o fim da sua vida. E foi exatamente isto que aconteceu. Quando nós observamos Paulo escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 2, veja como ele se dirige a Timóteo. Ele diz, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele diz, meu verdadeiro filho na fé. Então veja a relação de filho que ele tinha, de pai e filho que ele tinha com relação a Timóteo, em razão da fé no trabalho do Senhor. Quando vamos a 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 2, nós encontramos essa mesma expressão. A Timóteo, meu amado filho. Então ele diz aqui, meu filho, na primeira diz, meu filho na fé. Meu verdadeiro filho na fé. Já em 2 Timóteo, ele diz, a Timóteo, meu amado filho. Então, Paulo tinha um amor especial para com Timóteo, seu cooperador, que era tido como um filho. E em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele, quando vai orientar, ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então nós observamos o cuidado, o carinho com que Paulo tratava Timóteo, orientando, discipulando, treinando e colocando as situações diante dele, porque ele estava sendo preparado para assumir responsabilidades muito próximas. Já desenvolvia algumas responsabilidades na obra, mas ele estava sendo preparado para outras que viriam. E quando no 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 10 a 15, veja o que Paulo diz para Timóteo. Tu, porém,
tem seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, dizendo a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, Paulo esmerou-se em ensinar tudo quanto estivesse no seu alcance para que Timóteo se tornasse um obreiro capacitado, completo e útil na obra do Senhor. E o versículo 15 ele diz, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, este Timóteo era tido realmente como um filho. E ele sempre o estava encorajando, dizendo a Timóteo o seguinte, aqui na segunda carta, ele diz, por cuja, capítulo 2, versículos 6 a 8, ele diz assim, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo impôs as mãos sobre ele para o recebimento deste dom, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, veja como é importante ver este relacionamento. Hoje é uma condição difícil. Ninguém mais quer estar submisso a ninguém no intuito de aprender, porque a paternidade espiritual é um princípio bíblico. O apóstolo João, ele fala sobre 3 fases na vida de quem serve a Deus. Tem a fase dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Então, ele trata os cristãos como nessas 3 categorias, como filhinhos, são aqueles que estão começando, estão chegando para o reino de Deus, estão sendo cuidados, sendo alimentados, promovido o crescimento deles, depois eles atingem a idade jovem, né? Jovem, já estão mais desenvolvidos, com força, com ímpeto, com disposição, com sonhos, com desejo de realizações, e eles vão lançar-se ao trabalho. E por fim, ele fala de pais. Pais são aqueles que sempre estão gerando novos filhos. No caso aqui, filhos espirituais. Por isso que é a paternidade espiritual. Então nós observamos aqui, era este o princípio que Paulo estava praticando com Timóteo, a paternidade espiritual. E feliz foi Timóteo que se colocou à disposição para atender, para aprender, para obedecer, através do ensino, através da experiência, da prática, com que o apóstolo desenvolvia a obra de Deus. Então veja que ele fez esta referência àqueles irmãos de Filipenses, dizendo a eles o seguinte, que vocês conhecem qual é a experiência de Timóteo e que ele serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Um filho obediente, evidentemente. Um filho leal, sincero, prudente, submisso, disponível a receber do seu pai, aqui no caso espiritual, orientações,
direcionamentos para que ele pudesse se manter no caminho que fosse do agrado da vontade do Senhor. Então, veja, como filho ao Pai. Então, esta paternidade espiritual, ela trouxe muitos frutos para o desenvolvimento de Timóteo. E numa outra ocasião, o apóstolo, escrevendo a ele, diz o seguinte, na primeira epístola a Timóteo, ele diz assim, olha, medita, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então ele dava esse tipo de conselhos para Timóteo, para que ele não se envolvesse em questões loucas, sem nenhum fruto de edificação, mas que ele se mantivesse de maneira sensata. E aqui diz, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Agora, a conduta que você precisa ter, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então você tem que zelar pela doutrina e tem que zelar também pelo seu testemunho, pela sua vida com Deus. Persevera nessas coisas, porque ao fazer isso te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, em tudo nós observamos esse carinho, esse cuidado, essa disponibilidade que Paulo tinha, apesar de tanto trabalho que ele realizava, mas para Timóteo ele tinha tempo para instruir e orientá-lo. Coisa que nós não vemos com Tito, com Filemão, com Priscila, com tantos outros que passaram por Paulo. Mas com relação a Timóteo, nós encontramos que houve entre eles uma afinidade muito grande, um relacionamento de comunhão espiritual. E aquela comunhão espiritual, porque os dois estavam no mesmo nível, embora Paulo assumindo a paternidade e Timóteo a de filho, mas o contato deles, a linguagem deles, a maneira deles se relacionarem, era uma situação tão harmoniosa que favorecia com isto o desenvolvimento de Timóteo e o crescimento. E ocorre que, depois de passado algum tempo, ele tornou-se o responsável pela igreja que estava em Éfeso. Ele tornou-se ali o líder daquela igreja. Então veja que a responsabilidade, um lugar por onde Paulo passou, orientou, ensinou, instruiu, onde os mistérios de Deus foram revelados a Paulo, e quando Paulo passa, então Timóteo agora vai dar continuidade ao trabalho que Paulo começou. Que alegria para o coração de Paulo em ver o seu filho na fé, seguindo os seus passos com fidelidade, com obediência, com lealdade, desfrutando da bênção de Deus e da confirmação do seu trabalho. E por outro lado, encontramos Timóteo, a alegria, a gratidão estampada no coração dele de saber que ele chegou ali porque Deus permitiu que chegasse e porque colocou a disponibilidade de Paulo para que exercesse com ele a paternidade espiritual e ele então fosse preparado e capacitado para assumir aquela responsabilidade. Esta mesma coisa aconteceu com Josué. Josué ficou com Moisés durante mais de 40 anos. Já moço novo na tenda e depois no comando do exército e por ali foi, até que chegou o momento que Deus recolheu a Moisés e chamou a Josué e disse, Josué, agora é com você. Josué tinha aprendido com Moisés. Ele viu as dificuldades que Moisés atravessou. Ele sabia a maneira como Moisés se relacionava com Deus. Então Moisés, para ele também, teve esta afinidade, não como Paulo, mas ao dizer da Escritura, de uma paternidade espiritual. Moisés foi o tutor de Josué. E Josué aprendeu tudo com Moisés.
E dali por diante, quando chegou o momento, ele começou a colocar aquelas coisas em prática e o próprio Deus aprovou dizendo, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Então não havia diferença em Josué. Porque ele estava na mesma condição que ele aprendeu com Moisés. Outro caso desse que nós encontramos é Elias com Eliseu. Elias, quando chamou Eliseu, ele estava trabalhando, ele deixou o seu trabalho, a sua família, e passou a seguir a Elias. Seguiu por um bom tempo, aprendeu muitas coisas com Elias. E quando chegou o momento de Elias partir, Elias disse, pede o que quiser, ele disse, peço porção dobrada do Espírito que há em ti. E Elias consentiu, concordou que assim fosse, todavia, se ele visse, Deus o tomá-lo por cima da sua cabeça. E nós observamos que, terminado o ministério de Elias, começou o ministério de Eliseu, e quão feliz e abençoado foi ele. Não houve nenhuma barreira, nenhum contratempo entre o ministério de Elias e o ministério de Eliseu, porque havia entre eles essa afinidade, essa comunhão, essa lealdade, essa harmonia. Então a mesma coisa aconteceu aqui com Paulo e Timóteo. Ele ensinou Timóteo tão bem que ele diz no capítulo 2 de 2 Timóteo e o versículo 2, ele diz assim, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, que você recebeu, que você aprendeu, você vai transmitir, mas procura homens fiéis. Tem que fazer a seleção. Homens fiéis, que sejam idôneos, ou seja, capacitados, maduros, experimentados, para também ensinarem os outros. Então, era passar o que ele recebeu de Paulo para estas pessoas, e estes para outros, e outros para outros, e assim ia passando de um para outro o ensinamento que haviam recebido. Mas o que me chama a atenção é esta expressão, serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Veja o respeito, a dedicação, o amor, a disponibilidade, a entrega que Timóteo tinha quando servindo a Deus ao lado de Paulo. E Paulo não era aquele que colocava carga pesada sobre Timóteo. Já que você está aqui, vou botar as cargas pesadas sobre você e você se vira para fazer. Não. Paulo não era explorador, não era aproveitador. Paulo era um orientador espiritual. Ele estava exercendo a paternidade espiritual. Ele estava trabalhando a vida de um jovem para ser capacitado pelo Senhor e logo mais à frente assumir as responsabilidades que lhe estavam reservadas por Deus. Então, quando nós olhamos os nossos dias, não existe mais este princípio, porque as pessoas não querem mais se colocarem em submissão a outras no intuito de servir a Deus juntos, sabendo com quem está a unção de Deus, com quem está a autoridade delegada de Deus, e ficar ali ao lado, junto a esta pessoa, trabalhando junto, sendo monitorado, instruído por ele, orientado, para que realize um trabalho digno do nome do Senhor. Jesus nunca mandou as pessoas ir trabalharem sozinhas. Os seus discípulos, quando ele mandou sair para pregar, ele antes levou um bom tempo ensinando aqueles discípulos, fazendo a demonstração, e depois, mesmo assim, ele separou de 2 em 2 e mandou que eles fossem, os 12. Eles foram e voltaram alegre e feliz. Mais para frente, o Senhor escolheu outros 70 e fez a mesma coisa. Capacitou eles, orientou-os, separou-os de 2 em 2 e enviou-os para as aldeias. E eles foram, fizeram o trabalho e voltaram felizes da vida, alegre e regozijante. Por quê? Porque eles foram debaixo de uma direção. Eles foram debaixo de uma orientação, a orientação de Jesus. Foram em nome de Jesus.
e, portanto, fizeram um trabalho que deu resultado. E quando eles vêm alegre e feliz, Jesus diz: não vos alegreis somente por isto, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E quando olho aqui o relacionamento de Timóteo com Paulo e Paulo com Timóteo, esse exemplo, essa comunhão, essa afinidade, esse comportamento desses dois obreiros, um já velho na idade, experimentado no trabalho, e outro novo, começando. Mas não havia entre eles o conflito de gerações, por um ser já de uma certa idade e outro ser bem jovenzinho. Não havia esse confronto de idades, não. Mas eles se deram harmonicamente, espiritualmente, e viveram sem ter nenhum tipo de problema. Nunca Timóteo chegou diante de Paulo e disse: eu sou do mesmo tamanho que você. Não. Ele sempre reconheceu o apóstolo acima dele. E o apóstolo sempre teve o carinho de tratá-lo como filho. E quem trata como filho, trata com amor, com carinho, com respeito, com lealdade, procurando formar o caráter, estabelecer os princípios, para que aquele filho se estabeleça, se desenvolva de maneira correta e seja algo de alegria para o coração. E é o que Paulo diz: não tenho ninguém de igual sentimento. Olha que ele tinha muitos obreiros, mas ele falou: igual a Timóteo, eu não tenho nenhum. Timóteo é único e, portanto, esse Timóteo foi útil nas mãos do Senhor. Útil, grandemente abençoado por Deus. Então, como é que você está servindo a Deus? Você está servindo a Deus debaixo de uma paternidade espiritual, de alguém que está lhe orientando, lhe instruindo, transmitindo para você experiências da obra de Deus? Ou você está se aventurando e não quer receber orientações e conselhos de ninguém? Você acha que por ter sido escolhido, ter sido ungido, separado pelos homens para determinada função, você já está 100% capacitado e pode fazer a obra de Deus? E depois nós vamos observar no longo dos dias que realmente isso não é verdade, porque começa a haver contratempos, dificuldades, conflitos, desencontros, contendas, rivalidades, porque a idade nova, ela propicia essas coisas. Essa vaidade, esse orgulho, essa vanglória, essa rivalidade do novo, dizer que sabe mais do que o velho, de que o velho já está ultrapassado e o novo está adiantado. Mas o velho tem a experiência, o novo tem a força, mas não tem a experiência, não tem a maturidade ainda. Então é preciso que um coloque-se em submissão ao outro, no sentido de receber todo o treinamento necessário da parte de Deus, para quando chegar o momento de exercer o trabalho que Deus lhe confiou, você vai fazê-lo de maneira segura, confiante e com resultados que vão glorificar o nome do Senhor. Timóteo não chegou diante de Paulo e disse: não, Paulo, você já está descendo a curva, eu estou começando agora, Paulo. Que negócio é esse? Não, não foi assim. Ele se submeteu a Paulo até o fim. Ele teve zelo, ele teve cuidado com a vida de Paulo e Paulo teve cuidado com a vida de Timóteo. O relacionamento deles é algo inigualável. Deus abençoe o irmão Marcelo Fernandes. Então, por isso que ele disse: mas bem sabeis qual a sua experiência de Timóteo, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Olha, quando um obreiro chega a dar testemunho de um obreiro jovem que ele está trabalhando desta maneira, isto significa que o obreiro jovem se dispôs a estar debaixo da autoridade daquele obreiro experimentado, com quem está a autoridade, a liderança de Deus está com ele, e este obreiro já amadurecido também teve a sabedoria
de receber este jovem, recebê-lo como filho e cuidar e instruir dele, não esconder nada dele, mas abrir-lhe o coração para que ele aprendessem na prática tudo aquilo quanto houvesse necessidade quando chegasse o momento dele assumir responsabilidades. Timóteo viu o fim de Paulo, aquele baluarte incansável, mas chegou ao fim da vida, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas Paulo viu Timóteo sendo usado por Deus na igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo passou por ali. Depois Timóteo vai lá e dá continuidade. Ele não se sentiu menor, ele não se sentiu inferior, ele não se sentiu superior. Ele sentiu que era o momento de Deus para a sua vida e foi Deus quem o colocou ali. Não foi a vanglória dele, não foi nada disso. Foi Deus que o capacitou ao lado de Paulo e depois colocou no lugar por onde Paulo passou. Já pensou se você servisse no tempo de Paulo, aquele gigante espiritual, e ele te instruísse, te orientasse, e quando passasse o tempo de Paulo, Deus te colocasse no lugar dele, naquela cidade? Que honra seria isso para você? Que honra foi essa para Timóteo? Mas Timóteo não se vangloriava disso. Timóteo não tirava partido disso. Porque ele diz aqui, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Timóteo era diferente. Ele buscava o que era de Cristo Jesus. Por isso que ele foi abençoado. Por isso que ele foi próspero. Por isso que o trabalho de Timóteo deu resultados. Ele foi abençoado. Inicialmente, ele era tímido, ele era medroso. Mas com o passar do tempo, Paulo foi orientando, foi encorajando, foi despertando, foi dando a ele oportunidades e ele foi se amadurecendo, porque tudo é assim. Então, por isso que eu entendo que há necessidade dessa junção do novo com o mais experiente. O mais experiente nem sempre é o mais velho. Às vezes pode ser alguém novo, de meia idade, mas que na vida de fé ele já tenha mais tempo. E outro que está começando agora a despontar na vocação de Deus para a vida dele, ele precisa ter alguém que já está nessa estrada ministerial, nessa experiência com Deus, e ver o testemunho desta pessoa e procurar juntarem-se. Porque tanto ele vai ser útil para este obreiro já experimentado, quanto esse obreiro experimentado vai ser útil para este novo, porque vai transmitir para ele experiências que de outra forma ele jamais haveria de alcançar. Então é preciso viver desta forma. Quando você vê as pessoas andando sozinha e sem um aconselhamento, sem um monitoramento, sem alguém estando ao lado, no sentido de ajudar, de aconselhar, de estar trabalhando e transmitindo experiência, quando vê a pessoa fazer por si só, pode esperar que não muito tempo vai dar problema, vai trazer dificuldades. Deus abençoe a irmã Eliane Marques. Mas aqui Paulo não. Paulo recebeu Timóteo como se fosse um filho dele. Ele disse, meu filho na fé. E depois, na segunda vez, ele diz, filho pela graça. Segundo Timóteo 2, 2, ele diz, meu amado filho. Em 1 Timóteo ele diz, meu verdadeiro filho na fé. Depois ele diz, meu amado filho. Veja a relação que ele tinha com este obreiro, como um pai a um filho, e o filho tendo o obreiro como se fosse o seu pai. E ele foi que orientou, que ele considerasse os mais novos como irmãos e os mais velhos como pais, que fosse sóbrio, que fosse prudente, que soubesse se relacionar, que não fosse tão grave com os idosos, mas que fosse paciente com eles. Já com os jovens, podia ser um pouquinho mais grave, mais exigentes. Não é isso?
Então, era a forma que Paulo ensinou a Timóteo, e Timóteo foi feliz com isso. Então, o que eu aprendo aqui? O valor da paternidade espiritual. Paulo foi um verdadeiro pai espiritual para Timóteo, um verdadeiro filho na fé de Paulo. Ele dizia: meu filho Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Em nenhum outro obreiro de Paulo você encontra essa expressão, ele o tratando como filho, como meu verdadeiro filho, meu filho na fé, meu amado filho. Não, você não vê. Você só vê isso com Timóteo. Timóteo foi alguém que se ligou. Como a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, como Moisés com Josué, como Elias com Eliseu, e por aí vai. E aqui encontramos Paulo e Timóteo. Que belo exemplo para nós aprendermos. Se até hoje procuramos andar sozinho, achando que sabemos de tudo, está na hora de a gente encontrar alguém que tem mais experiências que nós na vida de fé com Deus e nos colocar em junção a esta pessoa para receber dele orientações, aprender e ele nos instruir para que nós possamos fazer um trabalho que seja digno e louvável do nome do Senhor. E que se tivermos já no caminho, que possa ter outros começando, que possamos servir a eles como um pai espiritual, exercer diante deles a paternidade, a orientação, a instrução, o cuidado, o conselho, o caminho por onde ir. Quantos jovens estão no meio do povo de Deus, nas igrejas, que se eles fossem orientados por pais espirituais, certamente eles seriam levados a um nível de amadurecimento e de experiências muito grande, e eles seriam muito produtivos na obra do Senhor. Mas às vezes, na maioria dos lugares, eles são deixados no esquecimento. Deixa lá, ele quiser, ele que se vira sozinho, ele aprende sozinho e quando chegar o tempo dele, ele se vira. Não é assim. Nós precisamos distribuir aquilo que nós recebemos. O que recebemos de graça, nós temos que distribuir de graça. Essa orientação, este conselho, essa instrução, pegar pela mão, levar, mostrar o caminho, orientar como é que faz, como é que age nessa situação, como age naquela outra, como faz se defrontar com um problema semelhante a este. Isto é um verdadeiro instrumento de aprendizado que a pessoa nunca mais vai esquecer na vida. E vai ser útil para ela até o último dia que viver aqui na Terra. Mas é preciso que haja alguém disponível para exercer essa paternidade espiritual e haja alguém disponível para assumir a condição de filhos espirituais para serem treinados, instruídos, alimentados e capacitados para fazer um importante trabalho para Deus. Lembrando o que eu disse a princípio, João divide as pessoas em 3 categorias: filhinhos, jovens e pais. Filhinhos, os que estão chegando na fé, precisa de todo cuidado, todo amparo, proteção. Jovens, já estão mais experimentados, precisam começar a ser treinados para um futuro próximo e orientados. E os pais, que são os geradores de filhos espirituais. E eles, então, vão transmitir aos jovens toda a experiência que eles tiveram no caminho com Deus, e estes vão dar seguimento, e aqueles filhinhos vão crescer, se tornar jovens, e esses jovens que estão sendo instruídos pelos pais vão chegar à condição de pais, e quando esses filhinhos se tornarem jovens, esses pais, eles vão voltar e instruir esses filhinhos que se tornaram jovens. E assim o ciclo vai seguindo, e a obra de Deus vai sempre tendo resultados bons para a glória do Senhor, e não vai haver ministério infrutífero, decepcionante e infiel. Sempre vai haver um ministério alegre, abençoado, produtivo e aprovado por Deus. Então, observe aqui o que precisamos entender. Serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai.
filho ao pai. Pois não, Paulo, o que devo fazer agora? Timóteo, você vai por aqui. Terminei. Agora, Timóteo, você vai por aquele outro lado. E por aí vai. E nós não conseguimos avaliar, mas como deveria ter sido a conversa entre eles dois no dia a dia. Que prazer, que alegria, que comunhão. Você nunca vai ver, vai descobrir na Bíblia que entre Paulo e Timóteo houve desavença, houve contenda. Você nunca vai ler isto. Você pode ler de outros, que abandonaram, que saíram fora do caminho, que voltaram atrás, como Alexandre o Latueiro, como outros que passaram por ali, mas Timóteo não. Você não vai ver isso de Timóteo. Você não vai ver uma palavra negativa de Paulo para Timóteo. Você não vai ver uma palavra de Timóteo contrária a Paulo. Você não vai ver nenhum dos outros acusando nem Timóteo e nem Paulo de desavença, de contenda. Porque eles não deram brecha para isso. O relacionamento deles em Cristo era tão bom, tão saudável, que Timóteo assumiu a paternidade de Paulo e Paulo assumiu Timóteo como filho. E eles se deram muito bem. Muito bem. Deus abençoe a irmã Cristina Almeida. Irmão Marcelo está dizendo aqui, muita gente sem rumo dentro das igrejas. É verdade, irmão Marcelo. Infelizmente, esses são os dias que nós atravessamos. Eles ficam soltos, ficam largados, mas se tivesse alguém, tivesse um cuidado de pegá-los, quem sabe uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sentasse com eles por 1 hora, 2 horas, o tempo que fosse necessário para transmitir experiências, para levar para um trabalho prático de experiência, eles seriam melhor preparados. Mas Deus ainda pode fazer isso, Deus pode despertar, pode soprar um vento para fazer uma renovação total, e estas vidas que aí estão poderão ser olhadas com bons olhos para serem úteis na obra do Senhor. Mas aqui nós observamos isso, o valor da paternidade espiritual. Timóteo foi o que mais ganhou, foi enriquecido. E ele não amarelou quando chegou o peso da responsabilidade diante dele. Ele desempenhou com normalidade. Não se orgulhou daquilo, não ficou com medo, não se julgou incompetente, não. Ele estava preparado para aquele momento e, portanto, ele o desempenhou da melhor maneira que ele foi preparado. Feliz e abençoado foi Timóteo, porque esteve debaixo dos cuidados de Paulo. Paulo, quando não era salvo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o melhor instrutor daquela época e Paulo aprendeu com ele. Mas quando se converteu, ele submeteu-se a Cristo. E aquilo que ele tinha aprendido, que poderia aproveitar na vida de fé, ele aproveitou. O que não era aproveitável, ele abriu mão. E ele agora encontra Timóteo e faz o mesmo com Timóteo. Que alegria, né? Que coisa maravilhosa. Pensa sobre isso. Quem sabe você pode ser um pai espiritual, se colocar ao lado de alguém que está começando, dar os primeiros passos para orientar, para instruir, para demonstrar a sua experiência. Ou quem sabe você está chegando, precisa de um pai espiritual, para que você receba dele orientações, conselhos, instruções e experiências. Isso é muito útil. Todos nós sempre precisamos e temos que aprender com alguém. E sempre temos a possibilidade de ensinar outros, porque há várias idades. Nós estamos no meio termo. Acima de nós tem aqueles que já estão mais experientes e têm algo para nos ensinar. Abaixo de nós tem aqueles que nós podemos ensiná-los. E é assim o nosso caminho. Mas a tônica aqui é o valor da paternidade espiritual. No exemplo de Paulo com Timóteo. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.